Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. A gente vai continuar o nosso assunto da aula passada, que a gente começou a falar das relações entre os seres vivos. Na aula passada, a gente viu que são relações harmônicas, o que são relações desarmônicas, as intraespecíficas e as interespecíficas. E a gente começou a falar um pouquinho das relações intraespecíficas, tá? Que é entre seres da mesma espécie, harmônicas e desarmônicas. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as relações interespecíficas, que são entre seres de várias espécies, tá bom? Nas relações interespecíficas, harmônicas, que são aquelas que não dão prejuízo para nenhum dos lados, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, mutualismo, que é quando bactérias e protozoários eles conseguem degradar a celulose. Então, por exemplo, os micro-organismos, essas bactérias e protozoários, eles vivem no interior do aparelho digestivo de alguns animais, tá? Principalmente dos herbívoros, e são elas que vão dar a eles a capacidade de degradar essa celulose. Então, vai existir uma relação mútua, ou seja, que para os dois lados é bom, porque o animal ele vai estar se alimentando e ele não conseguiria degradar a celulose, ou seja, ele não conseguiria comer a planta e pegar, né, dentro dele aquela celulose seria quebrada, ele não consegue. Para poder mastigar, né, poder quebrar aquela celulose em pequenas partes, aí vem as bactérias e os protozoários que dizem assim, ó, calma, fica aí na sua que eu vou degradar a celulose para você e o que sobrar, você se alimenta. E aí existe essa relação mútua que os dois ganham, tá? Dos dois lados, tá bom? Por exemplo, as algas e fungos também conseguem ter uma relação de mutualismo e elas vão formar os líquens, que são tipo aquele limozinho, né? Que fica ali entre as algas e os fungos, tá? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, é o boi, né? O boi, vocês podem ver que eles gostam de ficar deitados debaixo de uma árvore ali, ruminando, né? Mastigando aquele alimento. Por que o boi rumina? Ó, a primeira vez que ele engole, né? Que ele mastiga e engole o capim, não é ele que vai comer. Vai lá para uma parte, porque o estômago dele é dividido em 4 partes, tá? Ele não tem 4 estômagos, o boi. O estômago dele que é dividido em 4 partes. Aí vai lá para a parte, né? Lá ele mastiga e vai. Só que não engole não, moça. Ele engoliu lá, ficou no estômago, mas não vai fazer igual a gente, né? Ter toda a parte digestiva lá, sair o líquido para ele comer e depois sair. Não. Ele vai descer lá, né? As bactérias vão degradar aquela celulose. Depois, o que sobrar, eles vai lá, sobe de novo. O boi vai mastigar novamente o que ele já mastigou. Isso que é ruminação. E é aí que ele vai se alimentar. Da primeira vez que ele engoliu, quem comeu foi as bactérias. Depois que ele engolir de novo, é que ele vai conseguir se alimentar. Olha que trabalho. A segunda relação é a protocooperação. Por exemplo, existe um caranguejo que o nome dele é paguro e ele vive protegido por conchas que são chamadas de gastrópodes. Ele vai colocar algumas anêmonas, sabe? Anêmonas são aquelas umas plantinhas que tem debaixo d'água que tem vários buraquinhos, sabe? E elas servem como uma espécie de camuflagem. Essa camuflagem vai proteger o caranguejo. Então, o caranguejo fica lá escondido, protegido, e vai receber os restos de alimentos ali que ele deixar. Então, é uma relação de cooperação, né? Um vai cooperando com o outro para sua sobrevivência. Outra relação interespecífica é o inquilinismo. Algumas plantas, por exemplo, que são conhecidas como epífitas, elas vão se apoiar umas sobre as outras para conseguir um lugar mais iluminado. Por exemplo, as orquídeas. As orquídeas que vivem sobre os galhos das árvores, elas ficam ali procurando mais luz. E a gente chama isso de epifitismo, né? Então, é um exemplo aí de inquilinismo. Que o que é o inquilino, né? Quando a pessoa está ali morando na casa da outra, né? Então, é o que a orquídea faz. Fica ali na árvore de boa, tranquila, procurando luz e vai conseguir sobreviver ali. E, por fim, a gente tem o comensalismo. Vocês já ouviram falar na rêmora? Ela é um peixe, né? Um peixe que vai se prender lá nos tubarões, fica lá em cima lá dos tubarões e vão se aproveitar. Por quê? Porque o
tubarão, ele é um predador, né? Bota medo aí em todo mundo. Aí elas vão se aproveitar dessa proteção, né? Da segurança lá que o tubarão vai fazer para ela e vai se alimentar dos restos de alimentos que o tubarão deixa. Então, essa é a relação aí de comensalismo, tá? Já nas relações interespecíficas desarmônicas, que são aquelas que têm prejuízo para algum dos lados, né? A gente tem o predatismo, que é a que a gente mais conhece, né? Uma espécie que vai ser predadora vai matar outra espécie para se alimentar. Nós mesmos não matamos animais para a gente se alimentar, então outros animais também fazem isso. Outros animais, né? Os leões fazem isso também, é um grande exemplo, né? Então, a gente tem aí os carnívoros, que comem alguns animais que são herbívoros também. O parasitismo vai ser uma relação em que uma das espécies, que geralmente vai ser a menor, vai viver sobre uma outra espécie ou dentro de outra espécie. Vai viver às custas dela e vai causar prejuízo. Um exemplo dessa relação de parasitismo são os vermes, né? A lombriga, a tênia, são vermes que são parasitas. Elas ficam lá se aproveitando dos nossos nutrientes. E, por fim, a gente tem a última relação, que é a relação de competição, né? Que é quando os animais eles vão disputar, né, espaço, alimento e luz, por exemplo. Um grande exemplo de competição seria a relação entre lobos e hienas, tá, pessoal? Com isso, a gente termina aí o nosso assunto de relação entre os seres vivos ali da nossa apostila. Vamos responder os exercícios, tá? E eu vou mandar também um resumo aí no grupo para ajudar vocês a estudarem para a prova, tá bom? Qualquer dúvida podem falar. Até a próxima aula.